Vencer o desamor, resumo do capítulo 47. Ariadna briga com Eduardo pela pensão de Tadeu. Ariadna e Eduardo discutem na frente do juiz. Ariadna afirma ao juiz que se dedica de corpo e alma ao garoto e discute com Eduardo pelo malandro não se importar com o filho. Eduardo tenta citar as poucas boas atitudes que tem com Tadeu e deixa Ariadna revoltada. Eduardo afirma para Ariadna que se incomoda com a malcriação de Tadeu e jamais teria tido um filho com ela se soubesse que ele ia nascer doente. Ariadna se irrita e dá um tremendo de um tabefe na cara de Eduardo. 2 noites antes, Yolanda encontra Gema na rua e planeja levá-la ao hospital. Gema implora para que Yolanda não diga nada a Bárbara. Álvaro pergunta o que Gael está fazendo na boate. Gael conta para o irmão que foi buscar uma encomenda e depois quis se divertir. Gael debocha de Álvaro. Álvaro tenta levar Gael embora e ele cai de tão bêbado. Medusa encontra Ariadna e pede à jornalista que espere um instante. Álvaro conta para Ariadna que vai embora, pois precisa levar Gael. Álvaro confessa para Ariadna que Gael possivelmente se drogou. Lino agradece a Bárbara e se desculpa por ter ido tão tarde buscar seu caderno. Yolanda liga para Bárbara e conta sobre o acidente de Gema. Lino se oferece para acompanhar Bárbara e a madame aceita. Gema confessa a Yolanda que não mediu suas atitudes e lamenta que o bebê sofra as consequências. Yolanda aconselha Gema. Gema promete a Yolanda que não vai voltar a repetir tais atrocidades. Bárbara chega no hospital e briga com Gema. Daphne cuida de Clarinha e Tadeu. João José manda uma mensagem para Daphne perguntando quando é a próxima aula. João José pede a Daphne que confie nele. Daphne avisa para ele que terminou com Gael e o jovem comemora. João José oferece seu apoio para Daphne. O médico cuida de Gael e o desintoxica. Álvaro abre o pacote que viu com Gael e vê muito dinheiro. Ariadna e Cassandra entrevistam Medusa. Medusa conta para Ariadna que sua vida mudou desde que foi estuprada. Bárbara abraça Gema. Yolanda conta para Gema que sua gravidez é de risco e por isso ela deve ter uma série de cuidados. Gema pede a Bárbara que não diga nada a Evita. Yolanda orienta Gema a obedecer à tia. Gema conhece Lino e brinca com Bárbara. Medusa recusa continuar falando com Ariadna e volta ao trabalho. Ariadna planeja se encontrar com Medusa de novo. De volta ao apartamento do irmão, Álvaro estranha as gírias de Gael. Álvaro sugere que Gael desabafe com ele. Álvaro pergunta o motivo de Gael ter tanto dinheiro e ele esclarece que a grana não é dele. Gael se desculpa com Álvaro pelo descontrole e o dispensa. Álvaro se recusa a sair e faz companhia ao irmão. Ariadna e Daphne conversam sobre Gema. Ariadna comenta com Daphne que fez uma entrevista em uma boate. Ariadna conta para Daphne que encontraram Gael em um péssimo estado na festa. Daphne lamenta o comportamento de Gael. Álvaro tranquiliza Ariadna e afirma que Gael já está melhor. Álvaro conta para Ariadna que vai dormir no apartamento de Gael. Álvaro pede segredo a Ariadna. Bárbara se despede de Lino. Bárbara chama a atenção de Gema e lamenta ter confiado na sobrinha. Gema tenta se defender para Bárbara. Bárbara perde a paciência com Gema. Ariadna intervém e Bárbara afirma que Gema nunca mais vai para uma festa. Ariadna defende Gema, mas Daphne apoia a madrasta. Ariadna relembra tudo que Gema sofreu para as colegas. Eduardo garante a Linda que não vai enganá-la com Rita. Linda exige ter um filho com Eduardo, ressaltando que vai ser uma criança sem problemas. Eduardo teme ver Tadeu no México. Linda sente medo que Eduardo queira voltar com Ariadna. Eduardo pede a Linda que confie nele. Bárbara admite que foi dura com Gema, mas ressalta que é seu dever educá-la. Ariadna sugere que uma boa solução para Gema seria fazer um aborto e deixa Bárbara indignada. Daphne afirma para Ariadna que se Gema abortasse ia se arrepender pelo resto da vida. Ariadna defende o aborto. Bárbara deseja que Gema tenha o filho e Ariadna relembra a sogra que o embrião é fruto de um abuso. Bárbara promete se encarregar que Gema tenha criança como Deus manda. Daphne chama Ariadna de liberal e afirma que ela e Bárbara não são obrigadas a pensar como a jornalista. Ariadna conta para Bárbara que Álvaro não vai dormir em casa. Gema joga o vestido e o sapato da festa no lixo. Gema se despede de seu fone e sofre. Gema liga para Evita e mente que está bem. Gema confessa para Evita que caiu de uma moto e a desespera. Gema tranquiliza a mãe. Gael agradece o apoio do irmão, mas alega que não era necessário. Álvaro afirma para Gael que quis evitar que ele voltasse para a boate. Álvaro vai embora e Gael confere seu dinheiro. Álvaro chega na casa da mãe e descobre que Gema sofreu um acidente. Tadeu e Clarinha pedem para levar o café da manhã para Gema. Gema se emociona com o gesto das crianças.
Clarinha come com Gema. Tadeu confessa para Gema que sentiu muitas saudades quando ela foi embora. Gema afirma aos pequenos que não vai voltar a fugir e os abraça. Gema, Tadeu e Clarinha dançam. Daphne pergunta para Álvaro como está Gael. Álvaro confessa para Daphne que Gael não está nada bem e revela sua preocupação do irmão em se meter com problemas. Álvaro comenta sobre o dinheiro que achou nos pertences de Gael para Daphne. Daphne chora com o estado de Gael. Daphne desabafa com Álvaro e revela que também ficou com raiva de sua família, principalmente de Josefina. Daphne teme que Gael não volte a ser como antes, mas Álvaro não acredita. João José lamenta não ser mais amigo de Gael. João sugere a Romena que procure por Gael de novo. Romena ressalta que Gael não a quer e José tenta convencê-la. Álvaro traz Gema para o café da manhã e Bárbara reclama pela sobrinha não estar descansando. Gema conta para Bárbara que já está melhor. Bárbara fica pensativa e sente falta de Eduardo e Gael. Ariadna conta para Bárbara que Eduardo vai ao México pelo julgamento. Clarinha revela a Bárbara que ela e Daphne estão tristes por Gael. Gael guarda o dinheiro de Romeu em uma marmita. Daphne visita Gael e expõe sua preocupação. Gael mente para Daphne alegando que está levando a vida bem. Gael pergunta pelas crianças. Daphne conta para Gael que Clarinha sente falta de ir ao parque com ele. Gael confessa a Daphne que sente saudade dos pequenos. Gael se desculpa com Daphne pela bagunça. Romena também chega ao apartamento de Gael e encontra Daphne. Álvaro pretende acompanhar Ariadna na audiência, mas não sabe como justificar sua presença. Ariadna recusa e conta para o amado que está nervosa. Álvaro teme que Ariadna ainda goste de Eduardo, mas a jornalista nega. Álvaro acredita que Eduardo seja especial para Ariadna por ser o pai de Tadeu. Ariadna fala para Álvaro que Eduardo nunca ligou para o filho. Álvaro afirma que compreende caso Ariadna mude de opinião, mas ela o tranquiliza. Bárbara reclama com Eduardo por não ter sido comunicada de sua ida à capital. Bárbara pede a Eduardo que volte com sua família. Bárbara não entende o que amarra Eduardo nos Estados Unidos e sugere que o filho deixe Linda. Eduardo confessa para Bárbara que seu relacionamento com Linda está com crise. Surge um climão entre Daphne, Romena e Gael, que se cumprimentam friamente. Gael afirma a Romena e Daphne que não precisa de ajuda delas, alegando que já tem quem o apoie. Romena e Daphne ficam sem jeito ao conversar com Gael. Gael pensa que Romena também sabia de sua adoção. Gael expulsa as duas de sua casa. Gael pega a encomenda de Romeu e sai. Romena e Daphne seguem Gael. Álvaro brinca com Tadeu e Dino. Bárbara fica impressionada com a afinidade entre Álvaro e Ariadna. Bárbara tenta convencer Ariadna a desistir do processo contra Eduardo. Ariadna afirma para Bárbara que não vai aceitar a proposta de Eduardo. Bárbara deseja que Ariadna se reconcilie com seu filho. Ariadna afirma para Bárbara que já superou Eduardo. Ariadna questiona Bárbara, que passou a vida falando que ela não era boa para Eduardo e agora quer que eles reatem. Daphne e Romena veem Gael no presídio e suspeitam. O guarda ameaça revisar a marmita de Gael, mas ri para ele por ser cúmplice de Romeu. Romeu agradece a ajuda do irmão. Gael conta para Romeu que passou dos limites na boate e consumiu algumas drogas. Gael conta o que aconteceu com Álvaro para Romeu. Romeu critica Álvaro para Gael e pensa em dar uma quantia para ele. Gael recusa. Romeu pede a Gael que se passe por ele em seu bairro. Romeu orienta Gael a não deixar ninguém se meter na sua vida. Guadalupe pergunta de Romeu para Piolho. Piolho conta para Lupe que Gael está visitando Romeu frequentemente. Romena e Daphne admitem que é estranho estarem juntas, mas combinam uma ajuda mútua para descobrir o que está havendo com Gael. Começa a audiência entre Ariadna e Eduardo. O juiz avisa que o casal deve entrar em acordo ou, do contrário, ele vai pedir a pensão. Eduardo e Ariadna discutem. Ariadna conta ao juiz que uma parte da casa que Eduardo oferece como pensão está hipotecada. Eduardo inventa desculpas para o juiz. Eduardo chama Ariadna de irresponsável. O juiz pede calma entre ambos. Bruno tranquiliza Álvaro sobre os sentimentos de Ariadna por Eduardo. Olga procura Álvaro e o parabeniza pelo arquiteto ter convencido Júlio a mudar os planos do projeto. Olga elogia Álvaro. Olga oferece uma sociedade a Bruno e a Álvaro. Ariadna afirma para Eduardo que sua responsabilidade com Tadeu não é apenas dinheiro. Eduardo lembra a Ariadna que mandou um presente para Tadeu e a indigna. Ariadna expõe tudo o que faz por Tadeu e reclama do marido lhe deixar uma dívida em vez da pensão.
Eduardo mostra que se incomoda com a doença de Tadeu e leva uma bofetada de Ariadna. O juiz ameaça prender a jornalista por agressão e desacato. Bárbara conta para Daphne e Gemma que quer organizar um almoço para Eduardo. Bárbara confessa a Daphne que ainda não se reconciliou com Gael. Lino chega na casa de Bárbara. Bárbara chama a atenção de Gemma por ter feito Lino esperar pela cozinha. Lino presenteia as damas com chocolates. Gemma conta a Lino que Bárbara quer passear pelo mundo. Bárbara confessa para Lino que não está em seus melhores dias. Daphne se preocupa para dar aula de inglês para Lino. Gemma afirma que Bárbara faria um belo casal com Lino e deixa a tia encabulada. Poncho critica Gemma para Jimmy. Jimmy confessa que quer ficar com Gemma. O juiz afirma que vai estabelecer a pensão que Eduardo vai dar para Tadeu. O juiz conta o trabalho de Eduardo para Ariadna. O juiz conta que Eduardo é casado e Ariadna pensa que ele está enganando, afirmando que eles nunca se casaram. Gael aceita as sugestões de Romeu. Guadalupe aparece e se encontra com os filhos reunidos. Guadalupe se apresenta para Gael como sua mãe. Gael vê Guadalupe com desprezo e rejeita suas carícias. Romeu fica satisfeito com a reação de Gael.